boa noite. Boa noite. O governo federal assinou hoje a portaria que institui o novo piso salarial para professores da educação básica de todo o país. O valor do piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica será de R$ 3.845,63. É um reajuste de 33% que vai beneficiar 1.700.000 professores no Brasil, que trabalham com 38 milhões de alunos. Segundo o Ministério da Educação, esse é o maior reajuste salarial concedido aos professores desde 2008. A portaria que oficializa o valor foi assinada nesta sexta-feira em uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Em claro reconhecimento da importância da categoria dos professores, nosso presidente decidiu, na hora da discussão técnica, pelo maior reajuste salarial definido desde a aprovação da lei do piso salarial. Um acréscimo de 33,24%. Em 2022, portanto, nenhum profissional do magistério de escola pública poderá receber menos do que R$ 3.845,63. Cerca de 1.700.000 docentes serão beneficiados. É importante destacar que a valorização dos professores vai muito além do seu reconhecimento por meio de melhores salários. Nesse sentido, é preciso reconhecer que o aperfeiçoamento pessoal do docente é fundamental. Eu tenho repetido, desde que assumi o Ministério, que a educação básica é o alicerce para que possamos ter uma nação equilibrada, com progresso. Como se constrói a casa pelo alicerce. E gestões anteriores, políticas anteriores, festejavam iniciar a obra pelo telhado, com universidades e institutos que são importantes, mas não são os mais importantes. O mais importante é a educação básica, é o alicerce para que alguém possa ter uma vida acadêmica equilibrada. Na oportunidade, também foram lançados 2 editais para professores através do CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. São 156.000 vagas para as instituições vinculadas à Universidade Aberta do Brasil e 12.000 vagas para o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, destinado a profissionais que não têm formação específica na área em que atuam na sala de aula. A realização de testes de Covid em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aumentou mais de 800% em janeiro e a previsão é que a procura este mês seja ainda maior. Já no dia 1º de fevereiro, o número foi 46% acima da média diária do mês passado. E o mais preocupante, quase a metade está dando positivo. Em janeiro, a procura pelos testes de Covid-19 registrou aumento de 823%. Em relação a dezembro do ano passado, quando foram realizados 9.013 testes na capital. Em janeiro, o número saltou para 74.251. Essa explosão pela procura de testes no mês de janeiro, ela é decorrente, da circulação da variante Ômicron do Covid, no mês aí de dezembro, e aí, claro, tendo esse aumento refletido em janeiro, também por conta das festas de final de ano, Natal, Ano Novo, viagens. Outro fator que levou a esse aumento também na busca dos testes foi a circulação do vírus da influenza e esse novo H3N2. Considerando que as duas têm sintomas muito parecidos, houve essa procura expressiva pelas pessoas para fazer o teste. O índice de positividade também foi maior. Em janeiro, foram registrados 28.276 casos positivos.
Em dezembro, foram apenas 532. De todas as pessoas que testaram, 38% foram positivas para a Covid. Então, é importante reforçarmos as pessoas que não se vacinaram, buscarem a vacina, aquelas que não completaram seu esquema vacinal, completarem. Extremamente importante que os pais e responsáveis levem as crianças para vacinar, que elas já comecem as aulas vacinadas, tá? Lembrando que as crianças também se contaminam e elas também transmitem o Covid para as demais pessoas da família. Em janeiro, por dia, foram realizados, em média, 2.395 testes, mas só no dia 1º de fevereiro foram 3.497. 1.718 deram positivo, índice de positividade de 49%. Embora o centro de testagem na Barão do Rio Branco receba muitos pacientes, as unidades de saúde nos bairros também realizam os testes. Hoje nós temos 52 unidades de saúde que realizam o teste de antígeno para Covid e também o RT-PCR. Se ela está num bairro e tem uma unidade próxima à sua casa, à sua residência, a gente pede que preferencialmente ela faça a coleta nessa unidade para que ela não fique circulando com sintomas para vir até o centro da cidade para fazer a coleta. Seja com ar-condicionado ou com sorvete na rua, a população de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, tem buscado formas de amenizar as sensações do forte calor na região. Tomar um sorvete ou beber aquela água de coco têm sido alternativas neste período de calorão para tentar amenizar as altas temperaturas. Existe quem prefere o frio, outros que gostam mesmo é do calor, mas até estes reclamam. A gente faz como pode. Eu bebo bastante água, mas a gente vai, uma andadinha que a gente dá, a gente já transpira. Aumentou o número de banhos por dia assim? Já... Justamente. Não só banhos, às vezes a gente fica no ar, às vezes vai para uma piscina, para uma praia, alguma coisa do tipo para refrescar. Liga o ar-condicionado adicionado no quarto, né? Que eu mandei colocar. E aí fica bom, né? Melhora bastante. Tá difícil. É um calorão que ninguém aguenta, entendeu? Mas o frio é bom e o calor também é bom, né? Então tudo que vem de Deus é bom, né? O sol é de Deus, o frio também é de Deus, a vida é de Deus. Como é que tem feito para poder lidar com esse calorão aí? Ah, ventilador, ligar o ar, né? Para tomar banho toda hora, tomar muita água, né? Muito suco. Isso aí faz muito bem para a saúde. Eu passo bastante protetor solar, bebo bastante água, né? Mas eu prefiro o frio, esse calor, ninguém merece, mas fazer o quê, né? Aí é a gente se cuidar, né? Uso de protetor solar, roupas mais frescas e ingestão de muito líquido fazem parte do dia a dia. De casa, é ventilador, em casa um lugar mais arejado, uma sombra, alguma coisa. Final de semana a gente vai no Rio, algum lugar com a família. E isso. E dia a dia trabalhar, fazer o quê? Infelizmente, né? Tem que enfrentar, né? Tá difícil, mas tá dando para levar. Para trabalhar fica difícil esse calor? Com certeza, muito, muito. Mas eu prefiro mais o calor do que o frio. Eu amo o verão, apaixonada, gosto muito, mas sinceramente dessa vez, nesse ano, tá insuportável. Tá muito, tá além do normal, né? Mas a gente faz o quê? Vai lidando, né? Liga o ventilador, toma um banho, vai no rio e vai passando o tempo, né? Fácil não é, mas não tem jeito. Talvez seja ruim para eles, porém, para o comerciante é uma maravilha. As vendas na barraca de água de coco da Nalva aumentaram. É o certo, né? Tem que se hidratar, né? Porque nosso corpo precisa de água, precisa de líquido. A gente tem que se hidratar. Aumento também no número de clientes na loja da Renata, em busca de ventiladores e ar-condicionados. A venda de ventilador, ar-condicionado aumenta muito. Aqui na loja tem dias que a gente chega a vender de 5 a 6 por dia. Entendeu? Então, assim, a venda aumenta muito. E diz que o mês de fevereiro vai ser o mês mais quente, né? Eu adoro, porque aí eu vendo bastante ventilador e bastante ar-condicionado. Os sorvetes artesanais do Alexandre já são sucesso na cidade. Também 29 anos de atuação. Com o calor acima da média, a procura pelos gelados é ainda maior. Graças a Deus a procura aumentou uns 30% ou mais. Tenho clientes que, se vier no centro e não passar aqui, diz que não vieram no centro. Ou até Teixeira, né?
pessoas da região também frequentam aqui. E veja a seguir, os saques da caderneta de poupança bateram recordes no mês passado. E ainda, estudantes estão com dificuldades para conseguir descontos nos contratos do FIES. Muitos estudantes que têm dívidas do FIES esperam pela regulamentação da medida provisória assinada no fim do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, que prevê descontos de até 92% das dívidas do financiamento estudantil. Por enquanto, quem vai aos bancos não obtém sucesso, mas o presidente Bolsonaro prometeu que vai resolver o assunto. A Raíssa cursa comunicação social em uma faculdade particular do Distrito Federal. Ela começou em 2014, mas ainda faltam matérias para concluir a graduação. Ela estuda usando o FIES e possui uma dívida junto ao Banco do Brasil. No começo deste ano, ela soube da medida provisória do governo federal que prevê o abatimento de juros das dívidas do financiamento e achou que conseguiria resolver a situação com facilidade. Mas não está sendo bem assim. É a terceira vez que eu vim aqui e fala que o sistema não está fazendo ainda. E aí não tem nem previsão? Não, por enquanto não. A gente esperar o FNDE passar em seus procedimentos por favor. A medida provisória assinada em 30 de dezembro pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, prevê descontos de 85% nas dívidas dos estudantes que fizeram FIES e estão com débitos há mais de um ano, e até 92% para aqueles que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, além de 12% para o pagamento à vista de quem tem débitos vencidos há mais de 90 dias. Como toda medida provisória, o texto precisa ser analisado pelo Congresso Nacional, mas já tem validade a partir da publicação. Ainda assim, quem procura os bancos não consegue negociar a dívida. Eu aderi ao FIES, mais ou menos em 2014. E depois que começou as prestações, para que começar a pagar, o financiamento do FIES, veio a pandemia. E com isso eu não consegui manter em dia, porque redução de salário, meus pais ficaram doentes, eu tive que ajudar nas despesas de casa e acabou que isso atrapalhou um pouco eu manter esse pagamento em dia. Depois que saiu a medida provisória, eu fui no banco, para saber como que funcionava e tudo. O banco disse que não chegou nenhuma informação para eles, que eles não têm nenhum posicionamento assim, falando assim, vai funcionar tal jeito, você pode quitar assim, não tem nada, eles não têm nenhum tipo de informação. Eu já fui lá 4 vezes e eles não falam assim, você pode fazer o acordo assim, não tem resposta, só fala que tem que esperar. E nisso a dívida só está aumentando e eu não consigo resolver, não consigo limpar meu nome está sujo por conta disso e eu não consigo resolver essa questão. O Banco do Brasil informou em nota que a medida provisória abre a possibilidade de renegociação da dívida do FIES. Mas para que o banco possa de fato atender os estudantes, é necessário a regulamentação do texto, o que deve ser feito pelo FNDE. Já o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, informou que a medida está sendo estruturada para atender aqueles que se encontram em inadimplência com condições e prazos que favorecem o financiamento no sentido de restabelecer o pagamento junto ao FIES. Informou ainda que assim que o texto for regulamentado, será dada ampla divulgação aos prazos e condições de adesão para o pagamento da negociação da dívida. Essa semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que está editando um decreto para regulamentar o texto e garantir que os jovens consigam quitar as dívidas do financiamento estudantil. Estamos negociando a partir da semana que vem, tem o decreto para a gente regulamentar o FIES. Temos ainda 1.070.000 jovens que se formaram e desde 2017 estão inadimplentes, não vão pagar. O que nós queremos? É perdoar tudo que é juros, correção monetária, pegar o valor de mensalidade em si, abater 92% e renegociar 8% para que as pessoas possam se ver livres de dívidas impagáveis na Caixa e no Banco do Brasil. Muito bem, presidente. Então a gente procura atender todo mundo.
O presidente Jair Bolsonaro lançou hoje uma nova linha de crédito para caminhoneiros. O trabalhador autônomo vai poder ter o pagamento antecipado a pedido da empresa que contrata frete a prazo. Com o novo crédito do governo federal destinado a caminhoneiros, as empresas que contratam frete a prazo vão ter a opção de solicitar à Caixa que antecipe o pagamento diretamente ao transportador autônomo. O caminhoneiro pode receber o valor à vista por meio de conta da Caixa Econômica Federal, poupança digital ou no aplicativo Caixa Tem. As empresas que quiserem antecipar os valores dos fretes precisam ter registro no sistema da Secretaria da Fazenda a partir da emissão do Manifesto Eletrônico Fiscal, um documento utilizado pelas empresas do segmento que contém informações sobre a carga e os responsáveis pelo transporte. De acordo com a Caixa, o serviço estará disponível a partir de 24 de fevereiro e a taxa de juros deve ser a partir de 1,99% ao mês. A amortização do empréstimo é feita em parcela única e o vencimento vai ser na mesma data estipulada pelo transportador no documento de transporte para o pagamento do frete. 83% dos brasileiros tiveram que cortar despesas para ajustar o orçamento durante a pandemia. O balanço foi apresentado hoje pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que fez uma pesquisa em várias regiões do país. Entre as pessoas que não perderam o emprego, mais da metade disseram que os preços subiram mais do que o salário e, por isso, tiveram que cortar as despesas. A prioridade para a maioria foi o pagamento das contas do dia a dia, mas, de cada 10, 3 ficaram com os boletos atrasados. Por isso, 83% reduziram as compras, o que em economia gera um efeito cascata. Para 51% dos brasileiros, a sensação foi de que as condições econômicas, tanto deles quanto do país, pioraram em relação a 2020, antes do início da crise mundial provocada pela Covid-19. E veja a seguir uma reportagem sobre milhões de cidadãos americanos que estão pedindo demissão do emprego. E veja também a tensão entre Ucrânia e Rússia com treinamento de soldados dos dois países. Milhões de americanos se demitiram ao longo dos últimos meses nos Estados Unidos num movimento que ficou conhecido como a Grande Renúncia. Muitos chegaram a transmitir o pedido de demissão ao vivo pelo TikTok. E agora, alguns comércios precisam fechar as portas por falta de funcionários. A empresária brasileira Juliana Markley vive nos Estados Unidos há 16 anos e há alguns meses começou a se deparar com este cenário. Eu cheguei na loja de ferramentas, está fechada com bilhete. A gente se demitiu, não aguentamos mais, né? Trabalhar mais de 40 horas por semana e ganhar o que a gente ganha. Boa sorte. Aí eu cheguei na lavanderia, a lavanderia fechada. Certeza que alguém estava doente e não tinha ninguém para cobrir. Ela conta que faltam profissionais em todo tipo de comércio. Por isso, é cada vez mais comum encontrar não só bilhetes de despedida, mas anúncios de vagas de trabalho na porta dos estabelecimentos. E para manter os empregados, onde ela mora, comerciantes estão reorganizando horários de atendimento. O que eu estou vendo, por exemplo, é que os restaurantes estão diminuindo o horário de trabalho, porque não tem gente para trabalhar. E o horário diário também, se o restaurante às vezes ficava aberto até 11, agora fica aberto até 9. Isso é resultado do movimento iniciado no final de 2020, quando a americana Shona Blackwell anunciou sua demissão da filial de uma grande rede de supermercados no alto-falante do estabelecimento. O pedido foi parar no TikTok e viralizou. My name is Shauna from Cap 2, and I just want to come on here and say Henry is a racist, stinky prick. Shona diz o que pensa de seus gestores, os classifica como racistas e, por fim, diz a frase que em pouco tempo ganharia destaque nos 4 cantos do país. I quit. Quit my job, eu me demito em tradução livre, tornou-se uma das hashtags mais usadas dali para frente. Milhões de americanos tomaram a mesma atitude, pediram demissão ao vivo no aplicativo. E esses vídeos acumulam hoje mais de 200 milhões de visualizações. Here we go.
Higgum. Hi. I quit. No. I quit. I'm happy. De maio do ano passado para cá, cerca de 4 milhões de americanos pedem demissão praticamente todos os meses no país, segundo dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Essa onda de demissões voluntárias ficou conhecida como The Great Resignation, a grande renúncia, na tradução para o português. A grande renúncia é um termo cunhado pelo professor norte-americano Anthony Klotz, ele é psicólogo também, e ele afirma que muitas pessoas nos Estados Unidos e em outros países centrais tem havido um pedido maciço de demissão voluntária, sem que haja nenhuma perspectiva de novos empregos. As pessoas absolutamente estão abandonando os empregos. Salários maiores, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Depois da chegada da Covid-19, os trabalhadores estariam priorizando a saúde mental. E os efeitos da pandemia seriam a explicação dos pedidos voluntários de demissão não só dos americanos, mas de cidadãos de outras nações desenvolvidas. Atualmente, se você for analisar as pesquisas, mais de 40% das pessoas em países como Austrália, Reino Unido, Singapura, Canadá, elas afirmam que têm intenção de deixar seus empregos num prazo de 6 meses. Talvez até aqui no Brasil. Um levantamento realizado com um pouco mais de 1.000 profissionais por uma empresa de recrutamento aponta que 49% dos empregados querem mudar de emprego neste ano. Entre eles, 61% querem mudar de empresa, mas pretendem permanecer na mesma área de atuação. E 39% afirmam ter interesse em mudar tudo: empresa, segmento e profissão. As pessoas passaram muito tempo presas em casa, com restrições de deslocamento, e elas começaram a dar mais valor àquilo que elas têm, de fato, no seu lar, a própria casa. Então, a gente vê aí talvez uma mudança, nessa sociedade do consumismo que a gente vem vivendo. Isso talvez vai ser uma mudança de paradigma. A ausência de leis que garantam os direitos dos trabalhadores nos Estados Unidos, segundo o professor, também pode explicar a onda de demissões. Com essa globalização, com essa informatização, as pessoas têm mais contato com pessoas do mundo todo, têm mais acesso às informações, principalmente na Europa Ocidental, que tem um estado de bem-estar social ainda. Talvez esses trabalhadores norte-americanos tenham travado contato com esses benefícios, e eles passem a exigir mais, coisas mais próximas do que a gente vê, por exemplo, na Europa Ocidental ou até mesmo aqui no Brasil. Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, anunciaram hoje o que classificaram de uma aliança sem limites. A parceria entre os dois países para desenvolver as relações entre eles, inicialmente em termos econômicos, está sendo apontada por muitos analistas como uma provocação aos Estados Unidos. A primeira reunião presencial de Xi Jinping com um líder estrangeiro desde o início da pandemia demonstrou um aprofundamento da relação entre os dois países, enquanto continuam as tensões entre o Kremlin e as potências ocidentais, com a sombra da ameaça de uma invasão russa à Ucrânia e em um contexto mais amplo de rivalidade sistêmica entre Washington e Pequim. Uma longa declaração conjunta foi divulgada após o encontro, que ocorreu pouco antes da abertura da Olimpíada de Inverno de Pequim, na qual Putin e Xi Jinping acusam certos estados e certas alianças e coalizões políticas e militares de minar a estabilidade estratégica global ao se comportarem de acordo com uma ideologia da Guerra Fria e tentarem impor seus próprios padrões democráticos a outros países. O texto declara que os países formam uma aliança no nível sólido e inédito, mas toma o cuidado de dizer que esta aliança não visa alvos estrangeiros. O documento afirma: as novas relações interestatais entre Rússia e China são superiores às alianças políticas e militares da época da Guerra Fria. A amizade entre os dois estados não tem limites, não há áreas proibidas de cooperação, o reforço da cooperação estratégica bilateral não visa países terceiros, nem é afetado pela mudança do ambiente internacional e pelas mudanças circunstanciais em países terceiros. Este foi o 38º encontro entre Putin e Xi Jinping desde que se reuniram pela primeira vez em 2013, quando Xi Jinping assumiu a presidência.
Putin foi o primeiro líder internacional a confirmar que compareceria à abertura dos Jogos de Inverno, sendo seguido por mais de 20. A presença desses líderes diminui o peso do boicote à Olimpíada pelos Estados Unidos e aliados como o Reino Unido, sob a alegação de violações de direitos humanos pela ditadura chinesa. Após o encontro, Putin seguiu para a cerimônia de abertura dos Jogos. A tensão entre a Rússia e a Ucrânia aumentou nesta sexta-feira. O governo russo ordenou que as Forças Armadas fizessem uma série de exercícios em várias partes do país. As tropas de solo e do ar atuaram na região sul do país, a 300 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. No nordeste do Atlântico, navios fizeram testes para repelir ataques aéreos. Os exercícios militares ocorrem quando a Rússia concentra dezenas de milhares de soldados perto das fronteiras da Ucrânia, fazendo com que os Estados Unidos e outros aliados da OTAN temam que a Rússia possa lançar um ataque à Ucrânia. O governo de Moscou continua negando que planeja uma ofensiva militar. Por via das dúvidas, a Guarda Nacional Ucraniana, as Forças Especiais e a polícia também fizeram exercícios de combate urbano em uma cidade deserta na zona de exclusão de Chernobyl, enquanto o país se prepara para uma possível ofensiva militar russa. A Rússia, que tomou a Crimeia da Ucrânia em 2014 e apoia os separatistas do leste do país, reuniu cerca de 100 mil soldados perto da fronteira ucraniana e está exigindo garantias de segurança, incluindo a promessa de que a OTAN nunca admitirá o país como um de seus membros. Diante de tantos desmentidos, mas também ameaças, aviões dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Noruega interceptaram aeronaves da Rússia no Mar Báltico. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 493 mortes por Covid-19 e 184.311 novos casos, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao CONAS. Confira agora os números da pandemia. O mundo contabiliza mais de 390 milhões e 77 mil casos e mais de 5 milhões e 721 mil óbitos. Os Estados Unidos têm mais de 76 milhões e 224 mil diagnósticos e um total de 900.528 vítimas fatais. A Índia passou dos 41 milhões e 952 mil contaminações. O Brasil está próximo da marca dos 26 milhões e 276 mil casos, com mais de 22 milhões e 245 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 630.494 mortes. Já a França tem mais de 20 milhões e 517 mil pessoas que foram contaminadas. E o Reino Unido se aproxima dos 17 milhões e 810 mil casos positivos da doença. E veja a seguir: os Jogos de Inverno são oficialmente abertos na China. E ainda, 2 empresários do Mato Grosso do Sul desenvolveram um software para facilitar a vida de crianças autistas. Com alimentação, hidratação e banhos especiais, 11 pinguins se recuperam lentamente em um zoológico após serem encharcados de petróleo por um derramamento de óleo na costa central do Peru há quase 3 semanas. Das mais de 150 aves resgatadas com vida, quase metade não resistiu. As que sobreviveram recebem cuidados mais intensivos no zoológico Parque de las Leyendas, em Lima, incluindo 11 pinguins de Humboldt. O derrame, que se expandiu por cerca de 140 quilômetros, matou um número desconhecido de aves marinhas. Os pinguins têm sido uma grande preocupação para nós desde que chegaram, pois são uma espécie altamente ameaçada. O que fizemos foi tentar hidratar e recuperar a maioria deles. É uma espécie muito resistente. O vazamento, descrito como um desastre ecológico pelo governo peruano, ocorreu enquanto o navio-tanque de bandeira italiana Mare Doricum descarregava na refinaria La Pampilha da petroleira espanhola Repsol, a cerca de 30 quilômetros de Lima. A empresa atribuiu o fato à agitação do mar causada pela erupção vulcânica em Tonga. Com óleo nas asas, os pássaros não podem voar nem se alimentar.
Além disso, a plumagem perde sua condição térmica, o que pode desencadear hipotermia. De acordo com o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas, outras espécies que não foram encharcadas pelo óleo comeram peixes contaminados com petróleo bruto e morreram de intoxicação. E agora vamos ver uma reportagem de um empresário e uma psicóloga de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que desenvolveram juntos um software de realidade virtual que auxilia crianças autistas no processo de desenvolvimento social. Jogos de videogame, realidade virtual, as crianças amam. E por que não juntar a tecnologia para auxiliar no processo de desenvolvimento social de crianças com autismo? Foi o que estes pesquisadores pensaram e, em setembro de 2019, colocaram o projeto no papel. Conseguiram financiamento por meio da Fundect, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Eu sou da área de tecnologia, então tenho experiência nessa área de realidade virtual. E é algo que eu gosto muito. E a partir daí, encontrando a Franciele, ela é psicóloga, ela me falou sobre essa questão do autismo também, que a gente poderia utilizar a tecnologia também de realidade virtual para a gente utilizar para melhorar habilidades sociais de pessoas com autismo. Franciele Marques é psicóloga, especialista em saúde, usou o conhecimento e a experiência para pensar num programa para simular um ambiente real. A tecnologia ela é realmente muito inovadora, muito realista, imersiva, né? Então a gente consegue realmente reproduzir situações do dia a dia, que fica muito difícil de, numa situação, a gente fazer esse treinamento da criança, né? Então a gente consegue, na tecnologia, reproduzir essas situações, esses ambientes, né? Para conseguir conduzir a criança para um novo aprendizado, né? Para que ela consiga se desenvolver. O software está na 5ª versão. 3 crianças de 8, 10 e 12 e um jovem de 17 já estão testando. Para nossa surpresa, a reação foi realmente muito agradável. Eles gostam da tecnologia, eles entram e eles já sabem o que tem que fazer ali dentro, eles já exploram aquele ambiente virtual. Então, isso foi um ponto muito positivo que tem deixado a gente muito animado com a proposta. Dr. André Varela, do Instituto de Análise do Comportamento Aplicada, parceiro da pesquisa, explica que, na prática, o programa ajuda o autista no reconhecimento de situações e emoções do cotidiano. No nosso software, no nosso programa, a gente está trabalhando com 4 emoções básicas: raiva, tristeza, alegria e medo, certo? Então, ele vai vivenciar situações onde tem pessoas que estão vivendo um contexto onde estão acontecendo essas emoções com elas, e o programa vai ajudar a pessoa com autismo a reconhecer essas emoções e a entender quais os elementos da situação estão provocando essas emoções nas pessoas, para conseguir fazer essa leitura da situação de interação social. Agora o projeto inovador ganha asas e vai para fora do Brasil. Os pesquisadores vão participar em Dubai dos dias 23 de fevereiro a 2 de março, de 2 eventos de tecnologia e inovação. Eles vão mostrar no estande toda a pesquisa que foi desenvolvida aqui em Mato Grosso do Sul. Depois de Dubai, o próximo passo será aperfeiçoar os avatares. Ter mais realismo nesse software e, ao mesmo tempo, a gente tem versões em inglês, que a gente vai poder também expandir para outros locais e aí por diante. Cada vez mais cenários e mais possibilidades de treino. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Quem foi que aconteceu com você, amigo? Ué, pastor, o inimigo tentando colocar impedimento de eu vir para casa do senhor, mas eu também posso a minha bênção. O tendão de Aquiles estava doendo. Desde sexta-feira, a hora que eu cheguei em casa, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, saiu agora. Eu vim em busca da minha bênção e estou indo levando ela para casa, amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que bonito. Quem mais veio buscar a bênção e já conseguiu, missionário? Eu consegui. Aconteceu aqui na minha vida. Muita dor de cabeça,
eu falei pro meu filho, eu vou pra igreja, eu não quero tomar remédio, eu vou ser curado em nome de Jesus. E foi agora? Graças a Deus. Você foi o que, irmã? Muita dor de cabeça e muita tristeza também, mas na hora da vitória eu creio que eu recebi minha bênção. Tá lá em cima, quem foi? Tava com muita dor aqui no ombro, aqui, durante a semana todinha, né? Agora na volta da vitória foi embora, graças a Deus. Glória a Deus. E nós estamos preparando você para Santa Ceia do próximo domingo, né? Hoje você viu que o Abraão 2 vezes caiu de cara no chão. Quando Deus fala, a gente fecha os assuntos porque Ele é Senhor, Ele sabe de tudo. Não dá para conversar com Ele. Lê os últimos capítulos de Jó que você vai ver. Eu falo tanta coisa para o Jó ali que o Jó disse que eu vou falar mais, não tem mais nada a falar. Acabaram-se as minhas palavras. E com o Senhor Deus é sempre assim. E a gente encerra esta edição do Jornal das 22 com imagens da cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno de Pequim. Confira conosco essas imagens espetaculares, toda ela realizada no primeiro dia da primavera pelo calendário chinês. A cerimônia começou com a apresentação de dançarinos, balançando hastes verdes brilhantes para transmitir a vitalidade da temporada. A cerimônia contou com 3.000 artistas. Os jogos irão até o dia 20 de fevereiro. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite, fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.